Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou fazendo uma reprise da aula do dia 24 de março, né? Onde alguns alunos tiveram uns problemas técnicos em relação a som, a imagem, né, a qualidade. Então, para não ter nenhum, né, problema, questão de prejuízo, né, em relação à assimilação do conteúdo, eu resolvi gravar essa aula e fazer essa reprise da aula do dia 24 de março, ok? Então, vamos começar a aula. Bom, pessoal, a questão dos riscos, né, que, na verdade, a definição de risco é a probabilidade de ocorrência pela consequência, ou pela gravidade, ou pela severidade, tá? São termos similares, tá? Mas a mais comum definição de risco é o que? É a frequência de ocorrência, né, pela gravidade. E para que seja possível controlar esse risco, é necessário controlar as frequências e controlar as consequências, né, ou severidades ou gravidades. Tá? Então, quando eu controlo frequência, o que eu não estou falando? É o número de ocorrências dos eventos por unidade de tempo. Então, essa unidade de tempo, ela pode ser dia, mês, né, ano, mas geralmente fecha-se esses indicadores mensalmente, ok? E as consequências, né, elas derivam das frequências, porque se ocorrem os eventos, esses eventos eles geram alguma consequência. Né? Como eu falei, pode ser desde de um simples arranhão até a morte. Né? Então, a consequência varia, né, de um grau pequeno até um grau máximo. Então, para que seja possível controlar os riscos, é preciso controlar as frequências e consequências. Né? E aonde que se baseia para tentar implementar esse controle? Nos históricos das ocorrências, né? De incidentes ou de acidentes de trabalho. Tá? Caso não exista histórico, é preciso, né, ter uma equipe multidisciplinar para tentar atribuir esses valores, tanto de frequência quanto para consequência, para que seja possível estimar o risco, né, que nós chamamos na área de segurança, para determinar o grau do risco, ok? Bom, falando um pouquinho das inspeções de segurança, elas têm um objetivo muito claro, que é qual é? É localizar e identificar os riscos e, a partir dessa localização e identificação, propor medidas corretivas. Né? Então, o que for encontrado no ambiente de trabalho, né, é necessário anotar, relatar isso através de um relatório técnico, né, bem descrito, se possível com imagens, né, fotografia, né, e passar para o setor responsável resolver esses problemas, ok? Então, as inspeções de segurança, elas ocorrem aonde? No ambiente de trabalho, tá? Então, ao fazer a inspeção, o que o profissional ele está, né, ele está verificando? Comportamento de risco, né, como que os funcionários estão se portando perante as regras, né, externas e internas, né, porque a empresa ela não segue só lei federal, lei estadual, lei municipal, ela própria tem as suas regras internas, né, e o funcionário também é obrigado a segui-las. Então, no ambiente de trabalho, vai ser levantado questão de comportamento de risco, condições de risco, todas as situações inadequadas, não conformes, né, que nós chamamos isso aí de desvio. Então, tudo isso vai ser relatado por meio de inspeção e vai ser proposto uma medida corretiva. Então, é o que eu sempre digo, né, para as pessoas, né? Não adianta você só apontar os problemas, é preciso também apontar as possíveis soluções, né? Indicar caminhos para a área responsável ou para a área de manutenção, né? Que geralmente é a área que fica mais
sobrecarregada aí com essas adequações, ok? Então, quem for o profissional que for elaborar os relatórios, tente pesquisar, né, e apontar alguma sugestão, alguma recomendação, né, para dar uma direcionada nos trabalhos, porque senão fica muito complicado o trabalho dos setores, né? Você só levanta e joga, né, o problema para outro setor, e o outro setor tem que, né, fazer um milagre de resolver a situação. Então, como eu falei, né, a área de saúde, segurança e meio ambiente é uma área suporte, é uma área de apoio para as demais áreas, principalmente para a área de produção e área de manutenção. Então, existe um trabalho muito estreito, né, e muito interessante entre essas áreas. Por quê? A grande parte dos riscos estão contidos na área produtiva. Então, os funcionários que lá trabalham, eles conhecem muito bem, né, os riscos nos quais eles se encontram. Então, isso é importante envolvê-los também quando, né, for necessário realizar essas inspeções. Ok? E depois da medida corretiva, né, implementada, provavelmente esse risco ele vai ser minimizado, né? Você eliminar o risco é muito difícil, né? Como eu falei nas aulas anteriores, para você eliminar o risco, você precisa eliminar a atividade. E muitas vezes é muito difícil você conseguir fazer isso. Uma maneira de você eliminar a atividade, né, de não ter pessoas, no caso, expostas aos riscos, é automatizar uma linha de produção, você colocar só a máquina, né, para fazer a atividade. Mas então, como é muito difícil, né, por questão tecnológica, questão econômica, o risco, por mais que se trabalhe em cima, né, do risco, não consegue se zerar o risco. O risco vai existir, mesmo que ele seja muito pequeno, mas ele existe. Tá? Então, se ele existe, precisa ter alguma medida que vá realmente cercá-lo, né, e proteger, né, as pessoas, o processo, né, que estão envolvidos nessa situação. Tá? Bom, quanto aos tipos de inspeções, nós temos, né, divididos em algumas partes. Primeiro, quanto à origem, ela pode ser interna, né? Quem que pode fazer internamente? O SESMIT, que é a equipe de segurança e medicina do trabalho, a direção da empresa, né, os gestores, a CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Geralmente a CIPA já tem isso aí como atribuição no seu plano de trabalho, tá? Então, geralmente é feita de par, né? E geralmente também pode ser mensal ou bimestral, né? Os membros da CIPA, eles fazem essa inspeção nos setores, né? E depois é feito um relatório, esse relatório, né, com as não conformidades, é passado para as áreas responsáveis, né, tomarem as ações, porém esses relatórios também eles são anexados nas atas da CIPA, né, para comprovar que realmente a CIPA está cumprindo o seu papel, né, como o braço da área de segurança, né, como sendo uma comissão auxiliar, né, para a área de segurança e para a empresa, né, porque é muito difícil 3, 4 pessoas da área de segurança fazerem, né, a cobertura de uma empresa, né, com 1.000, 1.200 funcionários. Então, a CIPA ela acaba estendendo, né, um braço da área de segurança. Um exemplo, tem 8, 10 cipistas, você consegue ter um alcance maior. E principalmente que os cipistas estão dentro, né, estão inseridos nas áreas de trabalho. Então, se acontecer algum evento, eles têm condições né, de colaborar de uma maneira imediata, né, e direcionar os esforços aí para resolver esses problemas ou alguma emergência que porventura apareça, né, ou surja. A manutenção também pode realizar inspeções, né, só que a manutenção é uma inspeção mais focada dentro da área dela mesma, né, questão de máquinas, equipamentos, empilhadeiras, pontes rolantes, né, são equipamentos em geral. E as inspeções externas, né, elas podem ser realizadas por órgãos oficiais, né? Pode ser Corpo de Bombeiros, pode ser Ministério do Trabalho, pode ser Anvisa, né? Seguradoras também. Geralmente, antes de negociar a pólice de seguro, né, entre a direção da empresa e a seguradora,
A seguradora envia um engenheiro de risco na planta da empresa para fazer uma inspeção de ponta a ponta, para levantar todos os pontos de risco da empresa, ou seja, pontos mais vulneráveis, onde precisa ter um controle mais rigoroso. Porque se acontecer um problema nesses pontos vulneráveis, né, o negócio da empresa pode ser comprometido, né, uma explosão, né, um incêndio de grandes proporções, né, pode ter perda de vidas e também pode ter perda de patrimônio, né, até paralisar as atividades. Tá? Então, existem esses tipos de inspeções. Quanto aos objetivos, elas podem ser periódicas e extraordinárias. Periódicas é de tempo em tempo. Né? Um exemplo, a equipe de tech segurança fazem diariamente, né, ou fazem 2, 3 vezes por semana. Né? O pessoal da CIPA faz mensal. Então, tem que ter um cronograma para executar essas inspeções. Né? Geralmente, esses cronogramas, principalmente da área de saúde e segurança, é interessante colocar no plano de ação do PPRA, né, como uma ação a ser realizada, isso é importante. E as extraordinárias é quando acontece alguma situação, né, e demanda dessa inspeção. Né, aconteceu um incidente, um acidente, né, você e mais alguém, né, ou junta-se uma equipe e vai fazer a inspeção no local lá, para não investigar só o ocorrido, para verificar se tem mais alguma outra situação que pode, né, comprometer o processo. Bom, quanto aos métodos, eles podem ser formais e informais. Qual que é a diferença? Formal, o método formal, ele utiliza um checklist, um roteiro já pré-definido. Então, você já vai sabendo o que vai ser verificado. Tá? E o informal é quando você pega uma folha de sulfite em branco, põe na prancheta, caneta na mão, e você sai pela empresa e você vai observando os setores, né? O pessoal trabalhando, né? As máquinas operando, fazendo algumas observações, né? Algumas perguntas, e vai se relatando na folha e depois monta-se um relatório, né? Vai escrevendo qual setor que, né, que a pessoa passou e que ela detectou, né? E vai seguindo o fluxo. Né? Então, em um dia faz um trajeto, no outro dia faz outro setor, né? E por aí vai. Né? Então, a informal ela não tem um roteiro definido. Você que determina o que vai ser observado. Bom, quando vai se realizar uma inspeção, o que é interessante? Observar 4 passos primordiais. Primeiro, se preparar para a inspeção. Tá? Verificar a questão de máquina fotográfica, né, ou celular, para evidenciar os fatos, né, que vão ser levantados. A questão, se necessitar de algum instrumento de avaliação, né, se na inspeção vocês quiserem, né, a pessoa que estiver fazendo, executando a inspeção, quiser verificar o ruído ou o calor, né, da área, tem que levar, então tem que se preparar, verificar a questão o certificado de calibração, se os aparelhos estão em dia, né, com a calibração, se eles estão com as baterias e pilhas carregadas, que não chega na hora lá, o aparelho não funciona, né? Aí não adianta. Verificar os questionários, revisar, né? Imprimir, né? Pegar caneta, prancheta, né? Verificar todos os EPIs necessários aonde, né, o profissional ele vai adentrar o setor, né, para se não chega na porta do setor, precisa de um capacete, o capacete ficou lá na sala. Então tem que pensar em tudo, ok? E depois realizar a inspeção em loco, né? Classificar os riscos, né? Na elaboração do relatório, é importante dividir o que é risco físico, químico, biológico, ergonômico, de acidente, né? Para você categorizar o risco, para não ficar tudo misturado. Então, aqui vai constar todos os riscos, né? Setor X, Y, Z, risco físico, tem problema? Tem, então relata aqui. Não, risco químico, setor, né, A, B, C. Eu vou relatar aqui. Então, você vai estruturando, né? É mais fácil.
E depois, como eu falei, né, depois de você apontar, mostrar as evidências através de fotos, né, indicações, setas, círculos, é propor alguma solução para aquela situação. Às vezes, os outros profissionais, eles vão ter outras ideias, mas você coloca a sua, faz uma pesquisa, verifica se, né, se alguém pratica alguma situação semelhante, né? O importante é pesquisar e tentar indicar uma solução interessante para o processo, que seja, claro, custo baixo e de implementação rápida, né? Bom, falando um pouquinho do checklist, né, que é a lista de inspeção. Geralmente, né, essa lista, ela engloba algumas situações relativas às instalações do local a ser inspecionado, as condições ambientais. Quando eu falo condições ambientais, são os riscos ambientais, risco físico, químico, ergonômico, biológico e de acidente. Inspeção nos equipamentos, combate a incêndio, verificar questão de lacre, manômetro, distintor, pintura de solo, né? Sinalização da parede, hidrantes, verificar se a caixa de hidrante está com lacre, né? Se as mangueiras estão enroladas de maneira, né, correta, se elas não estão amarradas, né, que senão acontece uma emergência até você romper lá né, o fitilho, né, ou o barbante, aí perdeu-se o tempo, ok? Verificar se tem os esguichos, se tem as chaves para fazer a conexão das mangueiras, né? Verificar a bomba de água, fazer o teste, né? Então, isso aí toda semana é interessante fazer o teste na casa de bomba, porque se você não faz, no dia que você precisar, você vai lá e aperta o botão para ligar a bomba não vai partir. Por quê? Porque ela ficou muito tempo sem funcionar e os componentes internos da bomba e do motor, eles já engriparam, já travaram. Então, aí, o custo é maior ainda, que aí vai ter que tirar motor, tirar a bomba, né? Enviar para fazer uma revisão, fica mais caro. Então, esse teste é para garantir que realmente, se precisar naquele momento, o equipamento ele vai funcionar, ele não vai falhar, ok? E também alguns equipamentos da área de manutenção, verificar paleteira manual, paleteira elétrica, transpaleteira, né, a empilhadeira a gás, talhas, ponte rolante, e muitos equipamentos que são mais relacionados à área de manutenção. Então, quando a gente fala em instalações gerais, né, é olhar tudo, parede, teto, piso, as escadas, as passagens de nível, as portas, maçaneta, quina de porta, né, se a porta está abrindo, está fechando de maneira adequada, se ela não está agarrando. Housekeeping 5S, verificar se o ambiente de trabalho, né, está limpo, organizado, demarcado, né, e tudo no seu devido lugar. As sinalizações, né, as placas de sinalização, principalmente dos equipamentos de incêndio, né, saída de emergência, e também sinalizações na área de segurança, né, uso de EPIs, ok? A iluminação, verificar se ela está condizente com a norma, se tem lâmpada queimada, se tem luminária que não está funcionando, né, que pode ser um problema no reator, né, que dá ignição na lâmpada, problema com ventilação, né, calor, o exaustão, as condições ambientais, como eu falei, né, pode ser relacionadas a produtos químicos, que são vapores, fumaça, gás, poeira, né, a geração desses contaminantes. Questão de ruído também, né, se o ruído aumentou, diminuiu, precisa fazer avaliação com o instrumento. Analisar o tempo de exposição que os trabalhadores estão, né, expostos a esses agentes ambientais, né, ou riscos ambientais. Problemas com vibrações, né, máquinas que emitem vibração, né, martelete pneumático, empilhadeira, são máquinas que emitem vibração. E pode ser para a mão e para braço, e pode ser vibração para corpo inteiro também. Tem essas avaliações que podem ser feitas. Tá? As instalações de incêndio.
né? Verificar extintor, hidrante, né? Como eu já falei anteriormente, as saídas de emergência, né? Dentro de empresa é muito comum, infelizmente, você flagrar situações de material obstruindo saída de emergência e hidrantes e extintores. Então, às vezes, a empresa cresce muito, né? Aumenta a produção e não tem um local adequado para armazenar o material. Aí, né, o pessoal vai lá, pega o pallet, coloca na frente lá do extintor, do hidrante, ou até mesmo da porta de saída de emergência. Né? Isso aí é proibido. A iluminação de emergência, né, quando tiver falta da energia da concessionária, no caso da CEMIG, essa iluminação ela tem que ser acionada, ou seja, ela tem que acender. As botoeiras de alarme, aconteceu um alarme, quebra-se, né, o vidro, né, aciona a botoeira e o alarme toca e lá na portaria da empresa geralmente vai aparecer qual o setor que acusou essa botoeira. E sinalizações de maneira geral, né, para alertar o uso de equipamentos de proteção individual. A manutenção, como eu falei, né, são os equipamentos de transporte e manuseio, né, as paleteiras, empilhadeiras, verificar as máquinas em relação às proteções, né, botão de emergência, botão de início, botão de parada, botão de reset, as chaves que travam as portas, né, porque quando você abre uma porta, você desconecta a chave de segurança, a máquina ela tem que parar, ela não pode ficar funcionando, ok? Isso aí é um princípio da falha segura. Compressores, pulmão de ar, caldeiras que estão enquadradas aí dentro da norma regulamentadora 13. Trabalho em altura, né? Existem vários tipos de risco de trabalho em altura, não é só a queda, né? Trabalhos de soldagem, de radiações, né? A soldagem emite radiação não ionizante, né? Que a gente pode falar que é uma radiação ultravioleta, né? E infravermelho, ela desprende luz e calor, ok? Então é importante quando, né, na realização da inspeção, alguém acompanhar da área também, né, o líder, o encarregado, o supervisor, né, para ele se inteirar do problema, para ele ficar sabendo o que está sendo levantado na área, né, do gestor. Senão fica uma situação muito chata, né? Você vai lá, faz uma inspeção lá meio que rápido, ninguém fica sabendo de nada, às vezes um ou outro vê, depois você pega e solta um relatório lá para a direção. Né? Aí o gestor ele vai pensar, nossa, mas eu não estava sabendo disso. Então, por isso que é importante comunicar ao responsável da área. Tá? Porque ele vai colaborar também para resolver essas situações. Então, antes de emitir esse relatório, ok? É importante trocar essa figurinha com o responsável da área. Então, quando esse profissional estiver elaborando um relatório, ele vai avaliar os riscos. É claro que se tiver um risco lá que for, a gente chama dentro do segmento risco grave iminente, ele tem que chamar o responsável da área e parar a atividade. Se realmente o risco for de morte mesmo, da pessoa perder a vida. Tá? Então, é importante fazer né, elencar o risco do mais grave para o mais leve, porque o pessoal, né, responsável a atacar os riscos mais graves primeiro. Ok? Então, geralmente, o que observa-se na inspeção? Partes móveis e perigosas, potência adequada dos maquinários, partes salientes, placas indicando capacidade, isso é importante demais, pessoal. Principalmente, por exemplo, empilhadeira ou ponte rolante. No equipamento tem que ter, né, descrito qual que é a carga, né, máxima que ele suporta. Porque senão a pessoa vai pegar um material, né, que está no solo, esse material às vezes é mais pesado que a capacidade do equipamento, ele pode até pegar, ele pode até arrancar do solo, mas o risco dele soltar, arrebentar um cabo de aço, o equipamento falhar é muito alto. Então a gente não pode ultrapassar a capacidade do equipamento.
Ainda mais que o equipamento, às vezes, já tem um certo tempo de uso, né? E acaba-se, né, ultrapassando o limite de carga do equipamento. Né? Testar botões de emergência, verificar como que está o posicionamento do operador, se está em alguma posição de risco, né? Tentar avaliar a questão de ruído, pintura, né, de máquina, equipamento, pintura do local de trabalho, a questão de higiene, né, de qualidade. Avaliar o uso dos EPIs, que é importante, e principalmente o estado das ferramentas, né? Às vezes o pessoal usa, por exemplo, chave de fenda, alicate, né, a chave do dia a dia, né, no local de trabalho. É importante verificar a condição, porque ferramenta desgastada ou ferramenta improvisada é um risco enorme de acidente. Então, na inspeção, pessoal, precisa ter essa análise bem criteriosa, questionar mesmo. Né? Às vezes, não sabe-se tudo sobre aquele assunto. Então, é importante perguntar, né, por quê, mas precisa, né? Onde que deveria estar né, esse material? Como que é feito? Tem procedimento? Né? Então, todos esses detalhes é importante anotar na inspeção, porque se não tiver, né, se não for encontrado, se não existir, vai ser necessário criar, né, um procedimento ou comprar um instrumento, uma ferramenta nova. Tá? Então, o que não pode é realizar o trabalho de maneira paliativa, improvisando. Tá? Bom, então, quando a gente fala em análise de risco, é a pessoa ser bem observadora, verificar detalhes, né? Conseguir detectar pontos que as outras pessoas não detectam, né? Ou passa batido, eu nem percebi esse detalhe. Então, no dia a dia, né, de quem trabalha na área de segurança, principalmente, já tem o olho e o ouvido aguçado. Então, dependendo do ruído, né, do barulho, ele sabe se tem alguma coisa que está, né, de acordo ou não. Principalmente olhando, você consegue já detectar as não conformidades em qualquer lugar. Então, a análise de risco é importante. E para isso, a gente precisa olhar, né, usar os nossos, né, sentidos. Então, aqui tem uma atividade muito interessante para a gente conseguir determinar o que é atividade, o que é perigo e o que é risco. O pessoal geralmente confunde o perigo com o risco, mas eles não são semelhantes, eles são parecidos, mas, né, um não é igual ao outro. Então, nessa figura, nós podemos notar, né, tem um senhor, ele tá executando uma atividade, né, que é a limpeza do piso, né, utilizando uma vassoura, o balde, a água. E como, né, existe atividade, pessoal, existe o perigo, existe o risco. Então, notem bem, se não existisse essa atividade de limpeza do piso, não existiria o perigo e nem o risco. Correto? Então, qual que é o perigo nessa atividade? A gente pode descrever, né? É o piso molhado, é o piso escorregadio. Por quê? A definição de perigo ela é bem clara. Perigo é toda situação ou condição, né, que pode gerar dano. Então, o piso molhado, né, e decorrente disso, o piso ele fica escorregadio, é uma condição que pode gerar um dano para a pessoa. E o risco? O risco é a pessoa ficar exposta a esse piso molhado e escorregar, né, ter uma queda de mesmo nível, né, e fraturar, né, tornozelo, a perna, o braço, o punho, quando ela cair ao solo. Então, notem a diferença do perigo para o risco. O perigo é a condição potencial, que tem o potencial de causar dano. E o risco, né, é a exposição da pessoa ao perigo. Então, se ela ficar exposta ao perigo,
e aquilo se materializar, o que pode gerar? A queda, né? O escorregão, a fratura, pode evoluir até para um óbito, né? Se a pessoa bate a cabeça em um móvel, né? Ou no chão mesmo, a pessoa pode entrar em óbito, ok? Então, é só repassando, atividade, lavar o piso do local de trabalho, perigo, né? É a condição potencial. Piso, escorregadio, molhado e o risco de escorregão, queda de mesmo nível, fraturas. Agora aqui nós temos algumas definições, né, de segurança. O que é segurança? Né? Vou falar com as minhas palavras, ok? Segurança do trabalho é a ciência, né, que trata de medidas de proteção à integridade física do trabalhador. Segurança do trabalho é isso, ok? Perda. O que é perda? Perda é o ato ou efeito de perder ou ser privado de algo que possuía. O que é isso? Quando você perde o direito de posse a alguma coisa, você tem uma perda. Então, a gente trazendo isso para o nosso mundo aí de saúde e segurança, vou dar um exemplo. A pessoa sofreu um acidente na máquina e teve o dedo amputado. Então, o que ela sofreu? Uma perda. Por quê? Na maioria das vezes, você não consegue voltar o dedo no mesmo lugar. Então, se você perder a capacidade para o trabalho de maneira permanente, você teve uma perda. Mas se for temporária, você teve uma perda também, só que foi uma perda temporária. Né? Depois do seu tratamento, a sua capacidade de trabalho voltou ao normal. Ok? Então, a perda é quando você perde aquela relação, aquela ligação de posse. Né? Você não tem mais aquilo, então você acabou perdendo. E o famoso incidente, né? O que é incidente? Na verdade, o termo incidente, ele é conhecido também como quase acidente. O incidente, né, é o evento que pode, né, ou poderia ter originado a um acidente, ou que tinha o potencial de levar a um acidente. Então, é uma ocorrência também não programada que tinha o potencial de evoluir para um acidente, ter alguma vítima, mas não teve. Teve só, né, danos, né, ou prejuízos materiais. Ok? E o acidente de trabalho? Né? Então, nós temos a Lei 8.203 de 91, que ela define o que é acidente de trabalho. Né? O acidente de trabalho é aquele que ocorre, né, no exercício do trabalho, né, na empresa, ou, né, aquele que provoca lesão corporal e perturbação funcional, que pode causar a morte ou a perda, ou até mesmo a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Estão vendo? Notaram aí a perda de novo? Então, essa perda ela pode ser permanente ou temporária. E a pessoa também pode reduzir um pouco a capacidade de trabalho, né? Até ela terminar o tratamento e voltar para o seu setor. Né? Geralmente, o que acontece? Às vezes, o acidentado, né, ele fica limitado das suas funções. Então, ele é adaptado num setor mais leve, onde a pessoa não vai trabalhar tanto com aquela parte do corpo, né, que ela machucou. Aí, com o passar do tempo, né, o quadro clínico da pessoa vai melhorando até o médico realmente tirar essa restrição e ela volta no seu local de trabalho normal, exercendo a função como normalmente antes do acidente. Ok? Bom, pessoal, o acidente, ele pode ser previsto, ele pode ser evitado. Ok? Qual que é a diferença do incidente para o acidente? Né? O acidente é um fato que aconteceu e gerou, né, um dano em uma pessoa. O incidente é um fato que ocorreu, mas não gerou dano ou prejuízo no trabalhador, mas poderia ter
gerado, né? Naquele momento que aconteceu o incidente, ele poderia ter evoluído para um acidente. Então, quando atuas nos incidentes, a atuação é preventiva. E quando atuas, né, após os acidentes, a atuação é reativa, porque o acidente aconteceu. Quando acontecer o incidente, ele ocorrer, o acidente ainda não aconteceu, mas se não for feito nada devido à ocorrência do incidente, amanhã ele pode voltar a ocorrer e ter uma pessoa, né, que vai sofrer desse incidente que não foi resolvido, né, não foi tratado. Ok? E geralmente, quando acontece um incidente, um acidente, existem duas causas básicas. O acidente ou incidente, ele pode ocorrer por comportamento de risco, que é o antigo ato inseguro, né? E também por condição insegura, que é problema do ambiente da empresa. Ok? Então, o acidente, ele pode ocorrer por problemas de comportamento do trabalhador ou problemas existentes no ambiente de trabalho. Bom, pessoal, e segundo essa pirâmide, nessa pirâmide na área de segurança, né, ele é conhecido como pirâmide dos acidentes. Né? O que a gente pode entender dessa pirâmide? O Lage, em 2007, ele fez um estudo estatístico, um levantamento em milhares de empresas, e ele chegou nessa relação, né, ou melhor, nessa proporção, né, que a cada 30 mil desvios ocorrem 600 incidentes, que são os quase acidentes. Desses 600 incidentes, ocorrem 30 acidentes sérios, e desses 30 sérios, ocorre um acidente grave. A gente pode falar que é óbito. Tá? Então, esse estudo mostra o quê? Que todo o trabalho ele precisa ser focado na base da pirâmide, nos desvios. Por quê? Porque se não for tratado os desvios, esses desvios eles vão evoluindo para incidente, para acidente e para algo mais grave. Desvios são não conformidades, pessoal. É o que nós detectamos de maneira muito fácil no local de trabalho, né? É um piso molhado, é um piso, né, com um buraco, fiação exposta, tomada quebrada, lâmpada queimada, né, máquina com proteção solta, proteção aberta, né? Tudo que a gente olha e verifica, né, interpreta que está fora do padrão é um desvio. Isso aí tem que ser tratado, porque se ninguém fizer nada, amanhã uma pessoa pisa naquele buraco, né, dentro do local de trabalho, ou até mesmo no pátio da empresa, torce o tornozelo, fratura o tornozelo, isso é acidente. Então, tudo tem que ser tratado, tem que ser reportado. Né? E como que você consegue atuar de maneira proativa? Né? É só ligar na área de segurança ou passar para o chefe e falar, ó, tá com problema lá na máquina tal, o piso está assim assado, passa para frente, você já está sendo proativo. Falando um pouquinho dessa figura dos danos, né, o que a gente pode resumir dessa figura? Quanto maior o dano, menor é a frequência de ocorrência. Por quê? Não é todo dia, não é todo mundo que morre, né? Então, morte é um dano muito alto e a frequência é baixa. E um exemplo, corte no dedo, batida, né? Isso é muito corriqueiro. Então, o dano é pequeno. Então, a frequência de ocorrência desses pequenos eventos é alta. E isso a gente consegue provar por meio das estatísticas de acidentes. Realmente, os acidentes mais leves são os que acontecem com maior frequência. Os acidentes mais graves, a frequência ela é bem reduzida. Tá? E para a gente encerrar a aula, né, todo risco tem uma causa, né, de origem que pode ser humana, né, ou relacionada ao ambiente de trabalho. Essa causa gera um fato, esse fato é o acidente de trabalho. E qual que é o efeito do acidente? Dano material, né, e dano humano, principalmente humano. Tá? Então, tem toda essa relação de causa e efeito. O objetivo é atuar na causa, não no efeito. O foco de investigação do acidente é na causa.
Ok, pessoal? O que eu tinha para passar para vocês, né, era esse contexto, né, fazer essa reprise dessa aula. Espero que vocês aproveitem o conteúdo. Agradeço a presença. Obrigado. Qualquer dúvida, né, pode me passar por e-mail ou por WhatsApp. Eu estou à disposição. Ok? Obrigado e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.